Vamos agora, sem mais delongas, dar início à primeira mesa do Cidades Verdes 2023 com o tema No Planeta Água, a água é para todos? A água como essência da vida. Desde que o mundo é mundo, a água é o agente principal da vida de todas as espécies do planeta. Nós, como seres humanos, temos em nosso corpo 70% dele formado pela água, o que faz dele um elemento definitivo da nossa sobrevivência. Com um planeta coberto por mares, rios e oceanos, a discussão da escassez desse recurso foi colocada em segundo plano nos últimos tempos. Porém, com as mudanças climáticas e a degradação urbana causada pelo desastre indevido dos resíduos e a falta de saneamento, tornou a água potável um protagonista da discussão global sobre o meio ambiente e qualidade de vida. Nessa mesa que teremos a seguir, iremos debater o protagonismo da água nas cidades sustentáveis. Qual é o papel dos agentes públicos e da sociedade civil na universalização da água? O que as cidades do futuro precisam realizar para que esse recurso indispensável para a vida seja mais democrático e unânime? Gostaríamos de convidar para compor esta primeira mesa a socióloga, pesquisadora do Colégio de Altos Estudos da UFRJ e decana do Cidades Verdes, senhora Aspásia Camargo. Da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, ANAMA, senhor Antônio Marcos Barreto. O pesquisador do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV-SERI, senhor Luiz Firmino. E para mediar esta mesa, convidamos a jornalista e autora do blog Ser Sustentável, senhora Amélia Gonzalez. Lembramos que perguntas podem ser encaminhadas pelo QR Code de nossos participantes online pelo link na descrição do vídeo. E passamos, então, a palavra e a condução dos trabalhos para a mediadora, a senhora Amélia Gonzalez. Olá, bom dia a todos, todas e todas. É um prazer estar aqui. Eu vou dizer para vocês que quando o André Esteves me convidou, já não é a primeira vez que eu participo do Cidades Verdes, já vim como apenas audiência, já vim como mediadora, já vim até como palestrante. Mas quando ele me convidou dessa vez, eu confesso que eu fiquei muito feliz. A gente falou um pouquinho depois daquela onda de calor horrorosa que teve ali na Europa. E a gente que está há muitos anos nessa estrada do desenvolvimento sustentável, das mudanças climáticas, a gente está sempre assim pensando, puxa, será que a gente está só falando e nada acontece, sabe? Mas, de verdade, eu acredito nessas ágoras, eu acredito nesses momentos em que a gente coloca as coisas em debate, sabe? E assim, daqui certamente vai sair alguma coisa, mesmo que seja uma pessoa que saia daqui com alguma função, com alguma mudança, com alguma perspectiva de mudança de hábito, um hábito pequeno que seja olhar para o próprio bairro, que seja ter uma relação com a cidade de maneira diferente, porque a gente tem maltratado muito a nossa cidade, né? Quantas vezes a gente sai de casa, é assim, sai, pega o carro, né? Vai para onde tem que ir, a gente passa pelos caminhos, a gente não cria uma sensação de bairro, né? Teve um dia desses que lá na minha rua, caiu uma árvore. E a árvore, obviamente, fez um estrago, felizmente não com ninguém. Mas aí, no dia seguinte, eu passando, eu olhei para aquele buraquinho que estava ali e falei, gente, isso vai ser ruim, porque assim, acabou uma árvore, acabou uma fonte de saúde, né, para a gente, porque as árvores são fonte de saúde. Daí eu acionei um ambientalista, acionei o pessoal da horta, e aí no outro dia a gente já estava lá plantando, obviamente, com todo cuidado, uma árvore que não seja, exatamente, que não seja agressiva, que não tenha aquelas megas raízes e tal.
e plantamos lá uma dombeia, que eu descobri que é uma linda árvore que dá umas flores. Aí foi muito interessante, porque no início os porteiros, que estavam furiosos com a árvore que tinha caído lá, não sei o quê, eles passavam e falavam assim, mas não vai cair na gente não, de novo, né, essa daí. Aí eu, não, aí eu expliquei para cada um, fomos lá e tararau. Eu sei que agora já tem uma turma de porteiros cuidando de dombeia. Ontem um deles veio me mostrar, olha, eu fiz uma cerquinha aqui para Dombeia, eu mostrei para eles o nome, todo mundo já chama ela de Dombeia. Enfim, criou-se uma empatia, uma coisa bonita, afável com relação a uma árvore, que é absolutamente importante. Então, o que a gente está falando, né? Eu acho que essas ágoras aqui de reflexão, elas servem para isso, para a gente buscar o micro, né? A micropolítica, a microsolução, e para a gente pensar nas macros, né? E nas macros a gente vai cobrando, né, de autoridades, como felizmente nós tivemos aqui o Pampolha falando, que ele quer ação, e eu achei isso maravilhoso, é isso, né? Ação, e vamos agir, porque não está muito fácil para o nosso lado, não, né? Para pensar um pouco sobre o que falar aqui para vocês e tal, eu estudei um pouco alguns autores que eu gosto, e aí eu fui para o Edward Glaser, que é um economista que escreveu Centros Urbanos, a grande invenção da modernidade. E é sensacional. Eu vou trazer para vocês um trechinho dele aqui. A força que advém da colaboração humana é a verdade central por trás do sucesso da civilização e o principal motivo da existência de cidades. Para entender as cidades e o que fazer com elas, devemos descartar a visão de que o ambientalismo significa viver ao redor de árvores e lutar para preservar o passado físico da cidade. Devemos lembrar que a cidade real é constituída de gente e não de concreto. Eu achei sensacional e busquei também Ailton Krenak, nosso xamã, que agora é acadêmico, e ele em Futuro Ancestral, que é o último livro dele, que é sensacional, sensacional. Ele diz assim, a cidade virou a caixa preta da civilização. O corpo da terra não aguenta mais cidades, pelo menos não essas que se configuram como uma continuidade das polis do mundo antigo, com gente protegida por muros, e o resto do lado de fora, que pode, inclusive, tanto serem bichos selvagens, quanto indígenas, quilombolas, ribeirinhos, beiradeiros. Ou seja, ele denuncia, e o Krenak não é fácil, né? Ele denuncia exatamente o que o presidente da SEDAI estava falando, né? Essa questão da exclusão. E eu acho que, assim, esse encontro que a gente vai estar aqui, sobretudo esse agora, no nosso primeiro encontro, eu penso que a gente precisa falar dessa exclusão, já que foi trazido, inclusive, na mesa de abertura, né? E o título da nossa mesa não é nada diferente disso, porque a pergunta é, no planeta Água, né, vai ter água para todos? A gente já sabe que há muitas pessoas que já não têm mais essa mágica, né, que acontece todo dia para nós, que é abrir a torneirinha e sair água, abrir o chuveiro e sair água. Tem muita gente que não tem mais isso. Agora, imagina o que é a gente pensar no nosso futuro dessa forma, né? Bom, enfim, eu quero agradecer de novo, André, muito obrigada por você ter me convidado, e digo para vocês que eu estou muito feliz, até porque a gente tem aqui, infelizmente, nós tínhamos a Samira Crespo, que me mandou um zap hoje cedíssimo, ela está com labirintite, e ficou muito chateada, muito triste de não poder estar aqui, nós também, porque ela com certeza seria uma super presença nessa nossa mesa, mas, como diriam os nossos amigos, sem mais delongas, né, eu vou passar, então, para a nossa Aspásia Camargo, né, Ladies First, para começar esse nosso debate sobre a água, sobre o futuro da água. Obrigada, Mônica.
Bem, eu acho que é um luxo, é um luxo. Está saindo, né? Tá. É um luxo participar de uma mesa coordenada pela Amélia, que é a minha líder, porque no livro que eu e Márcia Santa Rosa escrevemos e publicamos o ano passado, ano passado, nós percebemos a importância da Amélia em toda essa luta ambiental que Sirquis representa e que nós seguimos, bons seguidores, e está aí a sua palavra de ordem, que muda até um pouco a orientação do meu próprio discurso aqui hoje, porque o que você chama atenção é para o drama das cidades. Eu acho que é preciso que a gente seja muito claro, e o Sirquis foi claro, André lembrou isso, mostrando que a cidade é a entropia do meio ambiente. Ninguém constrói cidade impunemente, a cidade destrói. Né? Ela destrói a vegetação, para começar, ela enche o espaço de impermeabilidade, que não deixa a água da chuva correr, e se a cidade é muito pequena, isso não vai fazer a menor diferença. Mas se nós tivermos, como temos aqui hoje, uma cidade de 13 milhões de habitantes, as coisas ficam muito graves, porque a impermeabilização, a forma de ocupação vai prejudicar essa convivência necessária entre a natureza e o homem, e o ser humano. Mas é preciso lembrar que tudo isso, o surgimento da cidade, ela vem no bojo de um processo industrial. Né? Ela é filha da Revolução Industrial e da era pré-industrial, que é uma era de grande urbanização, que, inclusive, motivou a organização industrial moderna, que nos deu conforto, que nos deu um consumismo desenfreado e que acabou batendo com a cabeça na parede, porque, em algum momento, nós vimos, e isso qualquer um de vocês pode ver, que o que aconteceu no mundo da década de 50 à década de 80 foi uma verdadeira calamidade. Então, a Conferência de 92 não foi por acaso, é porque realmente, de repente, nós percebemos... Aliás, eu vou fazer aqui, eu estou muito imbuída de trazer para vocês alguma coisa mais poética, mais visceral sobre a água. Né? Então, eu vou lembrar aquele filme, Uma Aventura na África. Todo mundo deve ter visto. Humphrey Bogart, no seu melhor momento, Katharine Hepburn, enfim, um fantástico filme. Havia floresta na África, meu Deus, e muita floresta. Essa floresta desapareceu. E o grande drama que o nosso Sebastião Salgado retratou com maestria dos deserdados do meio ambiente, porque o que ele mostra é que essas migrações, que parecem misteriosas, não são, elas são migrantes ambientais, são refugiados ambientais que fogem de regiões onde o Lago Chad desapareceu, numa região imensa que está desertificada. Por que está desertificada? Porque a floresta sumiu, a floresta do Congo, outras grandes florestas, foram dizimadas pela colonização europeia. E isso vai nos custar um enorme sacrifício. Mas eu queria também dizer aqui o seguinte, que essa virada, ela é exatamente o Krenak, você lembrou bem. O que o Krenak representa? A ideia de que nós estamos agora de mal com a civilização industrial, estamos incomodados com o estrago que ela produziu e com as ameaças que ela vem trazendo para toda a vida no planeta, e queremos voltar um pouco para trás, pensar nos nossos ancestrais, pensar naquele momento, em algum momento da história do ser humano, em que natureza e cultura não eram incompatíveis. Né? E é isso que eu queria dizer aqui para vocês. Eu acho que eu vou fazer aqui apelo e quero pedir a vocês a leitura de um grande filósofo da fenomenologia da natureza, que foi Gaston Bachelard. Gaston Bachelard escreveu A Poética da Água, um livro extraordinário, na década de 40. E Bachelard nos traz, ele foi o filósofo da ciência,
O homem que criou o conceito de ruptura epistemológica. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma grande transição, deep transition, que não é semelhante à Revolução Industrial. É muito maior. Ela está mexendo com as tripas do ser humano. E o que nós estamos sentindo, Amélia, é que é um problema visceral, que é um problema ético, que está posto. Nós estamos com medo da tecnologia, da inteligência artificial, mas não é verdade. Não é da tecnologia que nós temos medo, é do ser humano selvagem, violento, egoísta, ambicioso, voraz. E esse ser humano é que nós precisamos domesticar. E, por acaso, a água vem nos lembrar tudo isso, né? Por quê? Foi lembrado aqui que coisa estranha, né? O ser humano tem 70% de água no organismo e 30% de sólido. E o planeta Terra também tem 70% de água e 30% de sólido. Eu peço a vocês um minuto de meditação. Será coincidência isso? Eu acho que existem as leis dos números, que são terríveis, né? A mesma lei que rege a mecânica quântica, rege os corpos celestes. E isso significa que alguma coisa essencial que nos leva à água. E Bachelard mostra muito bem algo da água que é misterioso. A água é líquido, e todos os líquidos são água, os bons e os maus. O esgoto é água, né? As águas poluídas são água. E a água é também fruto da nossa imaginação, da nossa poética, né? E faz parte de alguma coisa essencial que vem com o ser humano. E aí eu lembro a vocês o seguinte, não é por acaso, a Grécia é a mãe de todos nós, né? Então, de onde surgiu essa ideia de que a água é o princípio primordial da vida? Grécia. Tales de Mileto. Aliás, eu quero aqui homenagear o meu Tales de Mileto, porque eu também sou de Mileto, Aspasia era de Mileto. Então, Mileto era do outro lado da Grécia, era colônia. E ele diz o seguinte, ele diz, olha, o princípio, a arquê da humanidade é a água. Tales, vocês sabem que era um grande matemático e fundou a ciência moderna, porque ele não usou para defender a água os mitos, ele usou a ciência, o princípio da inteligência do cosmos, né? E a Grécia criou os mitos, olha só, fogo, água, terra e ar, que são os grandes mitos com que Bachelard vai trabalhar, para nos mostrar como a imaginação está impregnada de psicanálise, né? Ele tem longas digressões, que eu não vou repetir aqui, sobre a simbologia da água no inconsciente humano. E nós sabemos que a água é limpeza, né? A água é a depuração. Os mitos do Ganges, por exemplo, por que o rio Ganges na Índia é sagrado? Porque é lá que o ser humano mergulha com a sua sujeira e com as suas impurezas e se regenera para uma vida nova, né, e construtiva. E isso, eu acho que é o desafio que o nosso Firmino vai encarar aqui, que é o problema do saneamento. Por que os rios foram os grandes vítimas da condição humana? Porque, infelizmente, o embaixador Azambuja disse agora recentemente o seguinte, olha, a humanidade vai acabar mesmo, e eu não vou nem chorar por isso. Porque vai acabar porque é muito imperfeita. O ser humano é tão imperfeito que ele tem que comer a cada 3 horas ou 4 horas e não sabe o que fazer com os seus excrementos, né? E é um ser imperfeito. Vai nascer um outro, vai acabar esse, vai nascer um outro, mais bem feito. Talvez a inteligência artificial possa até programar coisa melhor. Mas o fato é que o saneamento, que é o maior drama hoje da sociedade contemporânea, do mundo inteiro, né, ele vem do fato de que os rios andam. Os rios são líquidos, que, ao contrário do que é sólido, da floresta, que não pode sair do lugar, ele se locomove. E ele tem uma propriedade
tristemente mal usada pelo ser humano, que é depositar todas as suas sujeiras, o lixo, o que sobra da abundância que ele eventualmente possa usufruir, e dos seus excrementos, e joga tudo no rio ou na lagoa. Por quê? Porque a água vai embora. Então, ela vai liberar essa comunidade ou essa pessoa dessa maldição de gerar excrementos e não saber o que fazer com eles. Então, eu acho que essa propriedade nos leva a alguma coisa essencial, que é o uso múltiplo da água, né? Eu queria lembrar a vocês aqui que, além de limpar a nossa sujeira, ela é energia, né? Ela gera hidrelétricas poderosíssimas que hoje nos fazem orgulhosos de não ser os piores vilões do planeta. E ela gera, os engenheiros sabem muito bem disso, transporte e comércio. Toda a prosperidade humana nasceu da revolução comercial, pelos oceanos, produzindo e comprando e vendendo daqui para lá, né? E isso continua. Hoje, a maior parte dos bens que nós produzimos navega pelos oceanos, que estão completamente degradados, a temperatura aumentou, eles estão acidificados com excesso de gás carbônico, prejudicando o ecossistema. Eu quero lembrar vocês agora que a palavra ecossistema virou moda. Tem ecossistema de tudo, né? Ecossistema disso, ecossistema daquilo. E eu fico pensando, será que é bom ou será que é ruim? É bom, porque isso significa que o ser humano começou a perceber que a especialização, usos múltiplos, não é tão especializada assim. Existe uma interdependência e eu, aqui, com a bênção de vocês, elejo a água como o elemento cósmico por excelência que representa a transversalidade. Ela é transversal em pessoa, porque se eu posso fazer tudo isso com ela, né, eu só posso me render a essa evidência. E, logicamente, a alimentação depende da água, né? A produção agrícola depende da água. 70% da água vai para irrigação. Valha-me Deus! Como é que nós vamos fazer se a população não para de crescer? Já estamos chegando a 9 bilhões e a 10, e até onde vamos? Não iremos. Vai acontecer alguma coisa de muito ruim, alguma epidemia, alguma praga, mas não vai acontecer esse crescimento descontrolado, né? Mas é um crescimento que depende de irrigação, e a irrigação consome. Enquanto a indústria consome 20% da água, a irrigação consome 70% da água. E, logicamente, qual é o principal uso da água? É água de beber. Água de beber, camarada, água de beber, né? Temos o maior poeta brasileiro, carioca, da Gema, dizendo isso. Água de beber. Então, é esse o problema. Quantas pessoas não bebem água potável no mundo? É qualquer coisa, quase como 2 bilhões e pouco de pessoas que estão bebendo água contaminada, ou não têm água, ou estão fugindo, né, dos seus lugares de origem, que você lembrou aqui, a cidade, a raiz, a comunidade, que o Krenak tanto preza, e estão sendo projetados para o outro lado do mundo. E quem vai controlar isso? Qual é o país milionário, rico, abundante, que vai conseguir fazer os muros necessários para conter esta horda de pessoas sem água, né? Então, eu queria lembrar vocês que, para finalizar, a água é paisagem, né? Quando o ser humano inventou a paisagem, foi uma espécie de casamento secreto que ele fez com a natureza. E essa natureza, ela justamente traz esse ingrediente da água. Então, os textos de Bachelard, eu quero dizer a vocês, são lindíssimos quando ele lembra o riacho da sua infância, não é? Toda a simbologia daquelas águas que ele visitou e visita no seu imaginário, né? Um belíssimo texto também, um livro maravilhoso sobre os prazeres da Clarice Lispector, que fala também o tempo todo, que faz uma sinfonia da água através da sua prosa, e tudo isso nos leva a essa evidência, né, de que nós temos que pensar
no imaginário, na água como inspiração, nessa cidade-paisagem cercada de águas, onde a Baía de Guanabara é hoje o nosso maior desafio. Nós queremos limpar, nós queremos o uso múltiplo da água, nós queremos usar a água na economia do mar, que nós não usamos, no esporte, no lazer, e tudo isso é um grande desafio que nos obriga a limpar a água. E isso eu não preciso dizer mais nada, porque vai ter gente muito capaz aqui ao meu lado falando sobre essas coisas. Muito obrigada. E saudar a minha querida Anama, porque é lá, nas pequenas cidades, cheias de águas, cheias de florestas, cheias de território, que nós podemos fazer a nossa revolução urbana. Obrigada. Então, nós já vamos aqui. Vocês viram que eu recebi um recadinho aqui, tem que... Olha o tempo. Então, assim, eu vou dar aquela de chata, assim, tem que... nós temos ali 12 minutos, e eu quero lembrar vocês que é possível fazer perguntas, tá? Então, assim, tem o QR Code, que eu não sei exatamente como é que vai funcionar, mas eu sei que as pessoas as perguntas vão chegar aqui a mim. Deve ser alguma grande magia dessas tecnológicas. Então, vamos falar sobre água com a ANAMA, não é isso? Que é a Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente. Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, André, pelo convite. Obrigado, Instituto Onda Azul. O evento realmente é muito importante, né, para o debate sobre esse tema que traz à tona, né, conforme disse ali a nossa querida Aspásia Camargo. E eu vejo, né, Aspásia, na tua fala, algo realmente em que me traz à lembrança uma metáfora que foi dita pelo amigo Sérgio Bessima, que hoje é presidente do Instituto Jardim Botânico, numa palestra que amanhã nós fizemos juntos. Hoje, né? Que maravilha. Ele é um grande professor. E ele fez uma colocação importante, e a gente precisa criar essa consciência e entender que nós estamos a caminho da 6ª desertificação do planeta. Nós precisamos entender isso, porque, na realidade, essa metáfora que ele conta é sobre o homem da savana e o leão, em que, na realidade, o leão vai comer o homem da savana. E o nosso papel fundamental, quando a gente implementa política pública, quando a gente traz à tona debates como esse, para frear o leão, para que isso não aconteça daqui a pouco tempo, para que isso possa se prolongar e possamos ter no planeta muitas gerações ainda, né, trazendo o freio para esse leão, para que ele se afaste e possamos dar gás ao homem da savana para que ele possa ganhar velocidade e isso se distanciar, né? Então, bem, como foi colocado aqui, a ANAMA é hoje uma associação de municípios e meio ambiente, é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade civil, e que hoje tem assento no CONAMA, nos principais colegiados, nos principais fundos no Brasil, Fundo Amazônia, está, né, com o retorno, né, da pluralidade do CONAMA, ela detém hoje 6 cadeiras no CONAMA, e isso é muito importante porque é uma associação que defende, né, que tem por objetivo justamente defender os sistemas municipais de meio ambiente para a implementação de políticas ambientais que possam preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade de vida nas cidades, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, André, quero te agradecer isso, mas fico realmente lisonjeado por isso. Quero agradecer em nome da ANAMA Brasil, em nome da ANAMA Rio de Janeiro também, a presidente Chayane Barreto, que é a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, e a gente fica muito feliz porque pode trazer à tona, poder trazer essa expectativa de que está nos municípios realmente todos os impactos, é lá, né, que mora o problema e a solução, né? E a gente precisa assumir isso quanto município, esse protagonismo, né? Então, nós temos aí, na gestão sustentável da água, essa grande pergunta, né, a ser feita, né? Até 2030, será que vamos alcançar esse acesso universal, né, que tanto falamos aqui, o quantitativo da água potável,
né, que realmente possa ser assegurada para todos, né? O presidente da SEDAI fez aqui uma explanação bastante importante sobre essa coisa, né, das áreas e dos territórios que são muito carentes e até com dificuldade de pessoas arcarem com o custo, né, desse benefício. Né? Alcançar o acesso ao saneamento também e à higiene adequada, isso é importante. Aumentar a sustentabilidade. Aí a gente elegeu, dentro desse paradigma, né, o 6º objetivo do desenvolvimento sustentável, que é muito claro, né, que é a água potável e o saneamento. Né? Também proteger e restaurar os ecossistemas, olha aí o ecossistema, Aspásia, né, relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas. É muito importante que as cidades possam assumir esse protagonismo no sentido de implementar políticas públicas e, de fato, desenvolver com execução clara, né, esse trabalho que fica ali, né, que pode ser um trabalho de formiguinha, mas que nas cidades elas precisam ganhar corpo, precisam ganhar estrutura. Dentro disso tudo, a gente tem, né, uma configuração importante, de uma bibliografia também muito importante, que traz essa segurança, que move a segurança hídrica, né, e promove a proteção ambiental e a justiça social perante os conflitos, e que hoje existe uma disputa muito grande, né? A gente estava falando aqui, ela mesma falou sobre a disputa da indústria, a disputa, né, de áreas que precisam ser abastecidas, né? Então, a gente tem ali a segurança ambiental, que é importante, a segurança hídrica. A segurança hídrica também é importante nesse processo de compartilhamento, nessa consciência que precisa ser absolvida, não só pelo mercado produtivo, mas também por todo o sistema de governança, e isso passa pelos municípios, não é? Então, é muito importante, e com base nisso a gente tem a configuração desses 4, né, objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o 6º, o 11º, o 16º e o 17º objetivo do desenvolvimento sustentável, que traz a configuração muito clara para o desenvolvimento dessa tese, né? Como os governos podem incentivar a segurança hídrica? Então, aqui a gente tem uma pauta básica com 4 importantes posições. As soluções baseadas na natureza. Isso é importante, que os municípios tenham essa prerrogativa e que o governo do Estado possa também implementar políticas públicas como vem implementando, um trabalho muito eficaz, né, sendo desenvolvido hoje pela Secretaria de Estado do Ambiente. Está aqui a minha amiga Ana Asch, que está aí pilotando boa parte desse trabalho. A restauração de zonas úmidas é muito importante, por quê? Porque esses outros ecossistemas, eles muitas vezes passam por despercebido, né, que são as áreas que podem ser recuperadas em níveis mais baixos do solo, né, e podem mitigar justamente os riscos das inundações, as questões geológicas, as questões de riscos de desastre, né. Florestas nem precisa falar, né, Ana? Florestas do Amanhã, uma das políticas mais incríveis do Estado do Rio de Janeiro, uma restauração muito emblemática hoje, se não é hoje o maior projeto de restauração florestal do Estado do Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de participar disso quando estive na equipe, pude trabalhar lá com o nosso querido Tiago Pampolha, com a Ana, quando estava como subsecretário de Estado. Hoje estou secretário de Meio Ambiente do município de Itaguaí, né, e vice-presidente da ANAMA Nacional. Então, florestas é muito importante nessa política pública da produção de água. Nós precisamos pensar em que nada realmente pode passar quando se fala em produção de água, se não se pensar em política pública de restauração florestal. E seja de qual fitofisionomia for. Desde o mangue, restinga, a floresta ela tem que estar de pé, porque é a partir daí que, de fato, a gente encontra a possibilidade da produção de água. Muito se discute a escassez da água, mas aonde estão as discussões da produção da água, das soluções que precisamos? E os municípios também podem ser protagonistas nisso. Já mais à frente eu vou mostrar aqui, se o tempo dá, vai dar. Restaurar ecossistemas, olha o ecossistema mais uma vez aí, Aspásia, reduzindo o risco de incêndios florestais, né, que são os ecossistemas degradados, muito importante isso, o mapeamento para isso. O governo do Estado também vem fazendo um trabalho muito importante na Subsecretaria de Conservação, nós iniciamos isso lá atrás, hoje a Marie, com a liderança do nosso querido Tiago Pampolha, vem mapeando isso e criando políticas públicas de combate a esses incêndios e também no processo de restauração, que é uma das premissas do programa Florestas do Amanhã, né?
Aqui, falando um pouquinho lá da cidade, onde a gente tem a oportunidade hoje de estar na pasta ambiental, né, nós temos aí um trabalho muito importante que viemos fazendo, relacionado também a esses 4 objetivos do desenvolvimento sustentável, com base neles, né? Então, nós temos as medidas compensatórias. Nós precisamos pensar que o protagonismo ele não pode estar simplesmente na ação. Precisa estar na criatividade, precisa estar... nós precisamos criar métodos. Nós não precisamos, a pasta ambiental, ela hoje, o órgão ambiental municipal, ele é autônomo, né? Ele não precisa ficar o tempo inteiro esperando pelo Estado ou esperando pela União com políticas públicas que venham a acontecer, para que ele possa criar políticas públicas em seu território, com base na sua geografia, e a partir daí, com criatividade e segurança jurídica, implementar e trazer o mercado produtivo para poder colaborar com isso. Porque, afinal de contas, a gente sabe de que essa conta ela precisa ser de quem polui. Essa reflexão a gente precisa fazer. E precisa assumir ela sem hipocrisia. Não existe atividade que não polua. E a gente precisa entender de que essa conta precisa ser bem compartilhada, bem justa. Então, no município de Itaguaí, nós temos uma legislação própria ambiental, um código ambiental, em que toda cidade brasileira deveria ter, que implementa as medidas compensatórias por o critério do licenciamento ambiental municipal. Se o município hoje já licencia, por que não ele cobrar pelos serviços ambientais para que se possa aplicar em projetos como esse, por exemplo, que nós tivemos aí com o empreendimento que foi feito lá na cidade, além do programa, né, que vem sendo implementado aí das cidades sustentáveis agora, que a gente fala que são baseadas em cima dos ministérios da cidade com a implementação do novo PAC, que traz critérios de sustentabilidade, o município precisa fazer o seu papel. E com isso, né? A gente está com 2 minutinhos. Vai acabar. Tá. Prometo. Com isso, nós trouxemos aqui alguns exemplos, por exemplo, do que fazemos com esse tipo de metodologia, né? A gente sabe de que o programa, ou seja, a política pública de saneamento, ela precisa ser de maneira territorial, precisa ser observada de maneira territorial, mas o município pode também desenvolver atividades que tragam essa oportunidade. Então, em Itaguaí, nós temos o projeto Sanear Mazomba, que são biodigestores, né, com instalação de biodigestor, que é a solução de saneamento individual. Já chegamos à marca de 300 biodigestores e agora temos mais 350 para implementar, né? E nós temos aí o reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas no município de Itaguaí. Em apenas 1 ano e meio de gestão, nós já restauramos 2 hectares de floresta, fizemos agora um reflorestamento de 1 hectare de área de transição entre Mangue e Restinga, e a previsão de reflorestamento é de mais 6 hectares. Isso apenas 1 ano e meio de gestão, com o trabalho que a gente acredita que vai trazer uma produção de água lá para o nosso território e a melhora de qualidade ambiental para a sociedade do município, né? Plantando Amanhã é um projeto interessante. A Marinha celebrou um termo de medida compensatória com o município, com base na legislação ambiental municipal, e lá nós já estamos com 1000 mudas de árvores de espécie nativa da Mata Atlântica em uma área de cerca de 1 hectare, e vamos realizar 100%, realizamos isso 100% por medida compensatória, sem esperar algum fundo, sem esperar o fundo da Mata Atlântica, sem esperar nenhum recurso federal, simplesmente usando o protagonismo de uma legislação que foi implementada em 1981 pela Política Nacional de Meio Ambiente, que muitos municípios brasileiros sequer conhecem. Então, isso é importante. Quando a gente fala de protagonismo, não é só do impacto, a gente precisa ter o protagonismo da solução, né? Bem, está aí, olha lá, ó. Acabei certinho. Olha só, muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Espero ter colaborado aí com o posicionamento. Como disse mais uma vez, é importante a gente poder participar falando pelos municípios, porque é de fato na gestão de qualidade no território que todas essas soluções podem aparecer com pragmatismo, né? Sim, é importante. E é importante também porque a gente, fazendo as coisas no tempo certo, as pessoas podem ter tempo para perguntar, eu acho super importante. Já chegou até uma pergunta aqui para mim, desse jeito mágico, tecnológico. Chegou aqui, está aqui comigo. A Bia Brandão, já estou com a pergunta dela. Bom, mas vamos ouvir então Luiz Firmino, pesquisador da FGV, sobre nosso grande desafio, que é essa questão da água. Bom, obrigado, bom dia a todos. Quero primeiro aqui agradecer o convite, né, na pessoa do André Aspásia, que também me acionou antes do evento, e
E eu queria começar dizendo que o nome Cidades Verdes é muito simbólico, né? E um pouco do que foi dito no início, que eu até anotei aqui, né, da maneira como o Sirkis falava das cidades, né, a natureza transformada, é o retrato melhor que a gente pode ter da origem e da dificuldade que nós temos em lidar com a questão da água. A Aspásia fez uma introdução belíssima, né? Eu vou tentar sair da sociologia e da contextualização muito boa que ela fez e tentar entrar um pouco aqui na problemática do país, né? Primeiro que a gente tem cidades absolutamente viciadas de um modelo, né, que nós viemos da época fordiana, quer dizer, as cidades foram feitas para os carros, as cidades não foram feitas para a gente, né? É um modelo que hoje a gente percebe, não só pela emissão do carbono, mas a gente percebe que é um modelo falido, a gente não caminha, a gente não se exercita, a gente tem, né, aos pouquinhos descobrindo isso tudo. No ponto de vista da água, do meio ambiente, já não é de hoje, né? Vem lá de Estocolmo, vem da Rio 92, depois nós tivemos a Agenda 21, agora temos o ODS, o ESG. A gente está aos pouquinhos se educando e tentando entender como que a gente pode melhorar esse processo de convivência, né? Essa visão ecocentrista ainda está muito dominante, né? Muita gente acha que, de fato, o planeta está aí para servir 100% e não consegue enxergar que nós e as cidades fazemos parte desse processo, né? É uma natureza inventada que pode ser até muito legal, basta a gente conseguir essa convivência harmoniosa. Na água, a gente avançou e tem alguns instrumentos que eu considero muito interessantes. A nossa Lei das Águas, de 97, a 9433, cria a figura do Comitê de Bacia como fórum para que a gente possa, de fato, trazer quem usa a água, né, quem precisa da água, quem governa e a sociedade civil para, de fato, discutir esses problemas de escassez. Mas a gente tem dificuldade em compartilhar essas decisões. Seja o governo, ainda é tímido, e eu fui do governo e tentei também muita coisa fazer junto aos comitês, a gente é tímido em dar ao comitê poder de decisão, não dar poder nesse sentido, mas tomar decisão compartilhada sobre os grandes problemas, né? O setor de usuários, o setor industrial está lá presente, mas também sempre preocupado, né, como é que essas coisas vão funcionar em relação à produção. E a sociedade civil, né, acabou que encontrou no comitê um grande espaço para amplificar seu eco de preocupações, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito potencial para ser extraído dessa gestão e que a gente ainda não conseguiu implantar. Eu tive a oportunidade de vivenciar na região dos lagos um processo que conseguiu tirar um pouco de solução no meio dessa situação toda. E quando eu digo isso, é porque a solução para diversos dos problemas precisa da ajuda da sociedade. É muito complexa a nossa legislação, é muito complexo o licenciamento ambiental, e olha que eu fui presidente do órgão ambiental. Quando nós criamos o INEA, eu tive a honra de ser o primeiro presidente, nós criamos o Instituto juntando FEEMA, CERL e IEF exatamente para que essas componentes não tivessem separadas e a gente começasse a olhar de forma mais integrada a questão do meio ambiente molhado e do meio ambiente seco, né? Mas esse papel lá na região, que foi desempenhado primeiro por um consórcio, depois por um comitê, foi fundamental, porque no caso, por exemplo, do saneamento, que é emblemático, né, sem disparado, é um dos nossos das nossas maiores mazelas dos nossos rios, baías, lagoas, no país inteiro. No caso do saneamento lá, a gente viveu do estresse inicial com as concessionárias,
esse processo começa em 2000, 2 anos depois da concessão de saneamento lá da região, que tinha sido feito da SEDAI para Águas de Juturnaíba, para alguns municípios, e Prolagos para outros municípios. E esse processo começou muito no embate, porque os contratos, jamais um contrato vai conseguir em 30 anos prever o que vai acontecer. O contrato que foi feito ali olhava para a água, porque a região dos lagos era problema de carro-pipa, tudo, olhava para a água e botou água nos primeiros anos. Quando a gente foi ver, no momento que triplicou a adução de água nos 2 primeiros anos, nós acabamos de poluir de vez a lagoa, quer dizer, mais oferta de água, mais esgoto, aí tivemos que correr atrás desse prejuízo. Mas o que eu quero dizer é que lá a gente sentava com as concessionárias e entendia o problema. É diferente de cobrar o que a prancheta, o desenho cartesiano exige. Não, vamos ter rede separativa de porta em porta. Não, vamos ter, enfim, é obrigação, tem que se virar. Ora, gente, eu tenho 300 lá foi muito interessante isso, porque a gente tinha 300 habitantes fixos e 1,5 milhão que vem no verão. Você acha que você vai conseguir ter água para 1,5 milhão, esgoto para 1,5 milhão e 300 mil pessoas pagando a conta? Então, lá se amadureceu muito nesse processo e a gente conseguiu, de fato, dar vamos dizer assim, irmanar a solução, e as concessionárias, aos poucos, foram entendendo que era muito mais importante esse processo. O Ministério Público se juntou, todo mundo se juntou, e a gente ia traçando o que dá para fazer. Dá para fazer isso, dá para fazer isso. Ok, vamos fazer. Todo mundo fechado. Ah, mas tem problema com licenciamento. Íamos no órgão ambiental. Ah, mas tem problema com a desapropriação do terreno. Não pensem que isso é coisa pequena, não. O comitê pode ajudar muito nisso. Você tem que fazer uma estação de esgoto, não desapropria o terreno, a concessionária pode dizer, olha, infelizmente eu não fiz a estação porque o terreno não foi desapropriado. A prefeitura vai dizer, mas está lá na justiça, quer dizer, ninguém se mexe, então não vai mudar, nós vamos passar mais uma década sem solução. Lá isso não acontece. DR, pode parecer bobagem, tem que atravessar um cano, a rodovia tem que ser autorizada, e não sai. Então a sociedade se mexe, faz andar, quer dizer, eu estou querendo dizer que esse espírito ainda nos falta, esse espírito de integração, e do ponto de vista da política da água em geral, com a questão ambiental, o que a Aspásia colocou, da questão ecossistêmica, ainda nos falta, nós ainda não temos visão ecossistêmica. Né? A recuperação da lagoa lá aconteceu em paralelo com a demarcação da faixa marginal, a criação do Parque da Costa do Sol para proteger os entornos, a criação de uma política de pesca específica para a lagoa, para a proteção específica das espécies da lagoa. Então, um conjunto ecossistêmico andou junto para que a gente tivesse o que conseguiu. Saímos de uma lagoa eutrofizada, uma produção de algas, um cheiro, uma coisa absurda, para uma lagoa hoje numa condição de água cristalina. Né? Então, é possível? É. A Baía de Guanabara pode, e eu digo, pode fácil, porque se a Lagoa de Araruama, com essas situações todas, conseguiu reverter um quadro de degradação, na Baía de Guanabara é muito mais fácil. Por que lá mudou? Interrompeu-se a agressão, melhorou a troca de água com o mar. Aqui a gente não precisa nem melhorar a troca, porque a Baía de Guanabara ainda tem uma troca de água bastante razoável, à exceção do canal aqui do Fundão, que é mais complexo, mas o resto ela tem uma troca de água boa. A gente precisa cessar esse despejo. Eu tenho me dedicado, desde essa experiência de Araruama, a entender como é que deu certo lá e fui ver outros países. Eu fui fazer um pós-doutorado e eu olhei todos os países europeus. A despeito do clima temperado e do clima tropical, os resultados que eu encontrei, comprovados, científicos, publicados, pesquisando, a eficiência aqui pode dar 82% a 85% da eficiência que a Europa tem. Então, esse papo de que o clima temperado dá para fazer, interceptar a drenagem, aqui não dá. Não, é possível. É possível e é assim. 70% em média dos países da Europa recolhem suas águas residuárias através dos sistemas de drenagem. Não estou falando de valão a céu aberto, não. Estou falando de galerias e tubulações, e joga para o tratamento junto com o que tem de rede separativa. A gente aqui fez um PDBG onde a gente implantou
O Estado implantou as estações de tratamento de esgoto e deixou, em princípio, para os municípios fazerem a rede separativa toda, recolher isso tudo e colocar nas estações. Não aconteceu, né? Não só o custo e a dificuldade de fazer essas redes é imenso, ficou para a mão dos municípios, não foi feito, né? Talvez ali a gente tivesse, se a gente tivesse adotado a estratégia que a gente vem depois a propor no plano metropolitano, que são os cinturões de interceptação, né, dessas galerias pluviais, 70% da região metropolitana tem afastamento do esgoto. O que é isso? Foi feito calçamento, foi feito asfalto da rua, se colocou o sistema de drenagem e o esgoto está afastado da população, mas ele está chegando direto nos rios. E a gente ainda tem tabu em coletar esse esgoto na beira dos rios e colocar nas estações que estão prontas, né? A maioria delas aí prontas com pouca carga. Embora estejam prontas, nós precisamos dobrar a capacidade dessas estações. Nós precisamos da Alegria com 5.000, que é o projeto original, nós precisamos da Pavuna com 3.000 litros, nós precisamos do Sarapuí com 1.500 litros, nós precisamos de todas as estações no nível máximo para a gente poder fazer algo como foi feito lá na região. Lá hoje 80% do esgoto vai para tratamento. Ah, mas quando chove, vaza. Vaza. Na região dos lagos chove também. E quando vaza, a lagoa, hoje, que adquiriu já a resiliência de volta, em 2 dias o impacto está absorvido. O que ela não aguenta é 365 dias recebendo esgoto, como está a Baía de Guanabara. Se você interromper a maior parte do ano, vai resolver. E assim foi feito em todos esses países da Europa. Então, a gente tem feito muita pesquisa, isso está em número lá na FGV, quem quiser entra no site da FGV, lá no SERI, baixa as publicações. Então, são inúmeros estudos que demonstram que a gente pode e tem como atingir esses resultados, e eu não tenho dúvida, em curtíssimo prazo a gente tem chance de reverter esse processo. E os editais de concessão que foram feitos aqui já incluem essa componente, embora a gente tenha chamado a atenção a alguns problemas no edital. O edital não fala como remunera esse serviço. Não pense que dobrar as estações de tamanho, ter bombas ligadas na beira de todos os rios, aí interceptando essas galerias todas e jogando tudo para tratamento, pode ser feito... Não sai de graça. Né? Pode ser feito sem que haja remuneração, tem que haver. Né? Então, esses são problemas que ainda precisam ser ajustados nos contratos, mas a solução está aí. Agora, a gente precisa de comitês atuantes para que a gente possa sentar com as concessionárias e transpor os obstáculos que vão existir para que esses projetos sejam implantados. Né? Muito obrigada. É isso, no final das contas, a gente também, como sociedade civil, precisa estar atento, precisa atuar nessas questões. Gente, olha, eu recebi uma notícia muito triste, que é o seguinte: a gente não tem tempo para as perguntas, porque já estamos com o tempo absolutamente estourado. Eu quero dizer para vocês que eu fico triste com isso, mas, enfim, não tem outra chance. Eu quero agradecer muito, obrigada Aspaz, obrigada Luiz Firmino, obrigada Antônio, e obrigada a vocês. A gente vai dar uma paradinha e depois a gente volta. E não podemos deixar de estender esses agradecimentos também à senhora Amélia Gonzalez pela moderação brilhante dessa sessão. Muito obrigada.